Olá pessoal, meu nome é Leonardo Parente, sou professor de História e seja bem-vindo ao meu canal, tá bom? Bem, hoje a gente vai falar sobre um conteúdo bem interessante que eu tenho certeza que você vai gostar. Ele cai muito em vestibular, SSA, Enem, tá bom? Que é a Era Vargas. Isso mesmo, vamos falar de Getúlio Vargas. Como é um conteúdo bastante extenso, eu vou dividi-lo em duas partes e hoje a gente vai ver a primeira parte, tá certo? Então vamos comigo porque você vai gostar desse conteúdo. Bem, o ex-presidente Getúlio Vargas, né, ele surge no cenário político nacional como chefe do governo provisório, que vai ser entre 1930 a 1934, após a sua candidatura ao governo em 1929. Só que uma coisa que a gente vai levar em consideração é que Getúlio Vargas ele perdeu a eleição, tá certo? Para Washington Luiz. Como ele perde a eleição, ele vai junto com alguns tenentes tomar o poder. E aí vai fundar esse governo provisório que a gente vai ver mais detalhadamente, tá certo? Bem, ao assumir o cargo político, né, ele vai encontrar um país fragmentado em pequenos grupos políticos, certo? Com interesses próprios, onde a partir desse cenário, né, vai começar um jogo bem complexo, onde as concessões e resistências vão dar as cartas para a sua manutenção no poder. Quando a gente fala assim, esses pequenos grupos, é porque a gente está falando das oligarquias e daqueles outros grupos que tinham esse interesse. Já que Getúlio Vargas, ele vai ter o apoio do Rio Grande do Sul, que é seu estado, de Minas Gerais e também vai ter o apoio da Paraíba, né, já que o seu vice era João Pessoa, certo? Então, Vargas vai se deparar com um país ainda agrário, ávido para entrar no caminho aí da industrialização. Então, o Brasil ele tem ainda essa característica bem agrária, tá certo? Já que a gente está falando dos anos 30. Quando Vargas entra no poder, aí a gente já vai ver algumas mudanças que vai ocorrer no cenário nacional. Bem, a política do café com leite, né, acho que a gente já falou em outros vídeos, né, ela foi bastante questionada durante os anos de 1920. Ou seja, queria que houvesse uma mudança. A política do café com leite era qual? Era Minas Gerais e São Paulo se alternando no poder a cada 4 anos, certo? Era um acordo que existia isso aí. Mas a supremacia das elites cafeeiras, né, se confirmou mesmo em 1926 com a eleição de um representante paulista, né, que foi o Washington Luiz à presidência. Isso aí já vai quebrar um pouquinho aí aquele acordo que existia, tá bom? Bem, o Washington Luiz era ligado às oligarquias paulistas e quebrou o acordo quando indica Júlio Prestes como candidato à presidência em 1930. Ou seja, obrigatoriamente ele teria que apoiar ou deixar o caminho livre para que um mineiro viesse. Ou seja, ele não poderia simplesmente indicar alguém para esse cargo. E foi o que aconteceu, que vai balançar as estruturas aí, certo? Bem, em 1929, mineiros, gaúchos e paraibanos formaram a Aliança Liberal, que seria justamente uma mudança, trazer algo novo. Getúlio Vargas, certo? Que era governador do Rio Grande do Sul, ele tinha um grande prestígio. Então, ele estava em alto naquela época. É, os gaúchos gostavam da sua forma de governo, por quê? Porque Getúlio Vargas ele sabia lidar com as diferenças. Então ele sabia os momentos certos de agir, ok? Bem, então aí quando se forma a Aliança Liberal, né, que Getúlio Vargas, né, ele vai ser o candidato à presidência e o vice teria que ser também alguém forte, certo? E aí, para isso será escolhido João Pessoa, que na época, né, ia ser o candidato à vice-presidência apoiando Getúlio Vargas. Tá aí, seria o quê? Outro estado, né, fora Minas Gerais e São Paulo, queria tentar a presidência, o cargo máximo do poder executivo, certo? Bem, Júlio Prestes vai ser eleito presidente, tá bom? Com 57% dos votos, só que vai haver muitas acusações de fraudes de ambos os lados, ou seja, que essa eleição não era correta. Naquela época, a eleição era aberta, tá bom? Então você sabia quem a pessoa estava votando. E tem muitos casos, né, de urnas que desapareciam, votos que eram queimados, gente morta aparecia para votar. Então, assim, era algo bem duvidoso, tá bom? Então, assim, o governo federal, então, vai adotar a prática da degola, né, que vai anular
a vitória dos deputados, tá bom, da Aliança Liberal, que apoiavam Vargas, né? E em 26 de julho, o candidato derrotado à vice-presidência acaba sendo assassinado. Isso mesmo, João Pessoa foi assassinado, circunstâncias um tanto misteriosas, só que, né, dizem as más línguas, boas línguas aí, que tem o dedo aí da oposição. Então, isso aí, com o assassinato dele, de João Pessoa, a coisa vai se agravar de um modo que vai ficar aí pressionando Getúlio Vargas, né, junto com seus apoiadores, a tomarem o poder. Então, Getúlio Vargas ele vai chegar ao Rio de Janeiro em 31 de outubro. Ele vai acabar sendo saudado, né, pela população carioca, né, e vai ser empossado no dia 3 de novembro, onde Vargas vai tornar-se chefe de Estado. Ou seja, então o assassinato de João Pessoa acabou favorecendo Vargas a assumir o poder. Bem, após Vargas, né, tomar o poder, a gente vai falar agora um pouquinho do governo provisório, que foram os seus primeiros 4 anos no poder. Vai de 1930 a 1934, certo? Bem, Getúlio Vargas vai adotar medidas centralizadoras, ou seja, ele vai tomar, né, mais poder para si, ou seja, vai adotar mais medidas que ele possa controlar. Bem, entre essas medidas centralizadoras, ele vai nomear interventores subordinados ao governo federal, ou seja, esses interventores vão passar a investigar o que acontece nos estados que sejam a reação contra o governo de Vargas, né, para que Vargas possa se antecipar a algum motim ou revolta, rebelião que possa vir a ocorrer. Bem, ele ainda vai suspender a Constituição de 1891 e assumir o comando do poder legislativo. E em 1930, para que ele possa, né, assumir o poder legislativo, ele vai fechar o Congresso e as casas legislativas, tanto estaduais como municipais, ou seja, ele agora é quem manda em tudo. Ele é o cara do executivo e também do legislativo, que vai gerar algumas revoltas também, reações, mas a gente vai ver daqui a pouquinho, tá bom? Na área social, ele vai criar o Ministério do Trabalho. Aí, tá vendo algo bom? Ele vai limitar o número de sindicatos e vai criar leis aí de proteção para os trabalhadores, né? Ou seja, que são medidas que são colocadas em prática até hoje. Entre essas medidas, né, que ele vai adotar, vai ter a jornada de trabalho de 8 horas e a aposentadoria. Tá vendo aí, ó, medidas boas. Por isso Getúlio Vargas é colocado como um dos melhores presidentes que o país já teve, viu? Bem, no campo econômico, ele vai ter que lidar com os efeitos mundiais da crise de 29, que atinge os Estados Unidos em cheio, e o governo federal vai passar a comprar o produto para em seguida queimar parte das sacas. Como a produção do café estava em alta, né, estava, né, já a ponto de ser exportado, e os Estados Unidos eram o maior comprador, não tinha condição, na verdade, o que vai acontecer? Getúlio Vargas vai comprar esse café, vai estocar. Como não vai ter o que fazer com esse café, ele vai queimar as sacas, né? Que é uma forma também aí de poder, né, controlar. Bem, as primeiras medidas de Vargas, né, beneficiaram claramente os militares, que participaram ativamente do governo provisório. A centralização do poder político, né, era uma das aspirações dos tenentes e foi defendida nos primeiros meses. Lembrando, os tenentes foi quem apoiaram Getúlio Vargas quando ele assumiu o poder. Bem, só que o caráter, né, centralizador, né, de Getúlio Vargas, né, vai acabar trazendo descontentamento, né, para o governo civil, aquelas pessoas civis que apoiaram Getúlio Vargas a assumir o poder. Então, assim, tanto poder que ele está dando aos tenentes, aos militares, vai acabar desagradando um pouquinho aí a parte civil que apoiou Getúlio Vargas a chegar ao poder, certo? Tanto que isso aí vai gerar uma reação em São Paulo, né? Bem, Getúlio Vargas ele vai nomear um tenente pernambucano, certo? O nome dele é João Alberto, para ser interventor em São Paulo.
Essa medida desagradou o Partido Democrático Paulista, certo? Que esperava participar do governo do Estado. Vejam só, Getúlio Vargas ele vai ter apoio dessa camada civil, por isso que eu estou falando essa questão que deixou descontente, porque como é que São Paulo, um dos maiores colégios até então, né, manda-chuva no governo federal, vai ter que obedecer agora a um pernambucano, ou seja, um interventor. Bem, então Getúlio Vargas, né, com isso, vai acabar trocando o interventor de São Paulo e vai criar um código eleitoral e convocar uma Assembleia Constituinte. Essa Assembleia Constituinte aí vai tomar algumas medidas aí bem interessantes. Bem, em 1932, certo, vai ocorrer um caso bem interessante, que foi a morte de 4 estudantes em confrontos entre polícia, né, e a tropa getulista em São Paulo. E vai ser a morte desses estudantes que vai aumentar ainda mais a tensão existente no governo, certo? Entre São Paulo e o governo de Vargas, certo? Em 9 de julho teve início a revolta em São Paulo, certo? Ela contestava o autoritarismo getulista e exigia a elaboração de uma constituição. A guerra civil acabou se estendendo aí até o mês de outubro, certo? Houve a criação do Código Eleitoral em 32 e as eleições tiveram novos procedimentos. O voto tornou-se obrigatório e secreto, certo? As mulheres conquistaram o direito de votar desde que fossem casadas e com autorização do marido. E ainda viúvas e solteiras que tivessem a própria renda. Analfabetos e menores de 21 anos ainda não vão poder votar. Então, aí muitas conquistas. Aí vem do governo Vargas, tá certo? Voto obrigatório, secreto, mulheres podendo votar, certo? Bem, a nova Constituição acaba sendo promulgada no dia 16 de julho de 34. Entre outros aspectos, né, ela preservava a autonomia dos estados, certo? Estabelecia que a primeira eleição, a presidência seria indireta e que as eleições seguintes seriam diretas. Ou seja, quem vai poder votar nessa primeira eleição vai ser justamente deputados, senadores, certo? Bem, Getúlio Vargas acaba sendo eleito presidente, cargo que deveria ocupar até 38, né? Quando seriam realizadas eleições diretas, certo? A Constituição de 34 confirmou uma série de direitos trabalhistas conquistados, como salário mínimo, jornada de trabalho de 8 horas diárias, proibição de trabalho para menores de 14 anos, né? Proteção às gestantes e acaba sendo criada também aí a Justiça do Trabalho, tá bom? Bem, pessoal, essa aí é um pouquinho do governo provisório. No próximo vídeo eu vou trazer para vocês a ditadura do Estado Novo. Então, até a próxima!